E aí, galera, vamos lá de novo? Da sequência da engenharia de software. Dá uma olhada nisso. O que vocês acham disso? Eu quero fazer uma abordagem geral aqui para vocês pelo seguinte. Durante todas as nossas aulas, os nossos vídeos, falamos de trocentas formas, de ciclo de vida para desenvolver. E eu imagino que na cabeça dos mais curiosos está aquela perguntinha básica. O que eu uso? Uso cascata, uso protótipo, uso espiral, uso 4GL, uso balbúrdia, que é aquela bagunça lá que eu já falei que é uma coisa que não pode usar nunca. O que eu uso? Na boa, você tem que usar aquilo que melhor se encaixa dentro da realidade da empresa onde você trabalha. Se eu virar para você aqui agora e falar assim, usa o modelo, o ciclo de vida X ou o Y, porque ele é melhor ou pior do que... Eu vou estar... não vou estar sendo coerente com vocês. Então, qual que é o grande segredo aqui? O grande segredo é vocês, enquanto profissionais, equipe, terem a consciência, a maturidade suficiente para entender o momento que vocês estão vivendo, para poder fazer uma transição para um processo, para um ciclo de desenvolvimento que seja mais adequado, o que se encaixa melhor com a realidade de vocês. E isso é importante, muitas vezes, a gente buscar recurso lá fora, de empresas parceiras, que possam nos ajudar a definir o melhor caminho. Olha que interessantíssimo esse desenho. Então isso aqui ele faz um resumo, um vínculo, uma interação entre todos os ciclos que nós falamos até então. O importante é que vocês fiquem claros aqui para vocês que todos eles começam com a obtenção dos requisitos. Então não tem mágica, não tem segredo. A gente precisa saber, conhecer, entender o que a gente vai desenvolver. Deixei em preto justamente para chamar a atenção aqui de vocês. E depois que você tem tudo isso pronto, olha aqui, ó, todos eles vão culminar num sistema pronto, num sistema completo. E esse sistema, para se manter vivo depois, ele tem que passar por uma fase de manutenção, para ele ficar sempre aderente à realidade da empresa que vai mudando ao longo do tempo. E para sair daqui, para chegar nesse sistema pronto, tá aqui as opções que eu passei para vocês. Ó, posso usar o espiral, posso usar a técnica de 4G, 4GL, posso usar o protótipo. Ó, olha a sequência. Cascata. Olha as setinhas. Todos eles saem e abrem para um modelo inicial. E esses modelos iniciais, eles podem conversar. Então, não tem uma coisa fixa, uma coisa que é engessada que você tenha que trabalhar. Por exemplo, eu posso usar a própria modelagem aqui, que é o protótipo, e do protótipo caminhar para os detalhes aqui da prototipação, em algum momento da codificação, usar a técnica do protótipo para poder facilitar o desenvolvimento de novo e fazer a entrega por partes. Posso usar o espiral combinado com 4GL, a técnica 4G também utilizando prototipação. Então, quer dizer, precisamos conhecê-las para poder ter as informações suficientes para que a gente consiga mapear e encaixar dentro da realidade dos desenvolvedores e programadores que nós temos. Então tem algumas empresas que vão usar o 4GL de ponta a ponta, tem outras que vão usar uma parte, porque essa parte melhor convém e outra parte não. Então isso é uma coisa que tem que ser definida em conjunto com a empresa que vai ajudar vocês a implantarem esse trabalho, beleza? Eu espero que com essa visão tenha tranquilizado um pouco mais em relação a estar fixo ou não num tipo de ciclo de desenvolvimento. Trabalhar num ciclo que seja combinado e aderente para a realidade de cada um. Então, com essa visão, a gente fecha uma visão genérica da engenharia. Lá atrás, vocês devem se lembrar, eu falei assim, os processos, que dos processos tem os procedimentos, as ferramentas, os métodos, que combinado, aquilo tudo ia gerar um ciclo saudável de desenvolvimento do que eu falei até agora. Nesse mesmo raciocínio genérico, a engenharia ela se resume nessas três grandes palavras. Olha. Definir, desenvolver e fazer manutenção. Independentemente do modelo que você escolheu lá atrás, que pode ser um específico ou um combinado, como eu estava comentando agora há pouco. Só que para isso acontecer, você tem que saber o que eu vou fazer dentro daqueles ciclos. Vou fazer análise de sistemas, ou seja, de acordo com o escopo principal do outro sistema, eu vou descobrir qual é o papel que o meu software vai fazer. Depois que eu entendi o escopo macro, eu vou fazer um planejamento desse software. E ao planejar como que eu vou idealizar aquele escopo inicial, eu tenho que pensar quais são os riscos que eu vou enfrentar, quais são os recursos, dinheiro, pessoas, ferramentas, tal, que eu vou utilizar, qual que é o custo que vai estar associado a esses recursos todos e, obviamente, todas as tarefas de programação que eu tenho que desenvolver.
Percebem as palavrinhas-chave sendo destrinchadas aqui para vocês? Uma vez que eu sei qual é o papel, eu já fiz o planejamento de como que a coisa vai acontecer, eu preciso sim detalhar o máximo possível o domínio da informação, que é o papel desses requisitos aqui, né? Então fazer o detalhamento do requisito para que eu saiba exatamente a função que o software vai desempenhar de ponta a ponta antes de começar a desenvolver. Então aqui nós estamos falando do o que eu vou fazer. Depois, como eu vou estar trabalhando essa parte aí do desenvolvimento, né? Fazendo o projeto de software, que é o conjunto de representações das interfaces, do banco de dados, de como é que as documentações vão acontecer. Aí fazer toda a escrita e a codificação, que é uma linguagem artificial, seja ela C#, PHP, para Android, enfim, para iOS, qualquer tipo de interface, né, que existe no mercado hoje, que são as instruções que o computador lá ou o smartphone vai estar utilizando. E depois, a realização de testes para descobrir defeitos, seja na hora de escrever, erro de codificação ou erro de cálculo, alguma coisa, seja algum defeito em relação ao requisito, que é a questão das necessidades do cliente, né? Se os relatórios, as telas foram feitos de acordo com o que ele estava esperando. O que e como. E depois disso tudo, a questão de fase de manutenção, que é aquela última fase lá embaixo dos ciclos, né? Que eu tenho que fazer com que o sistema se mantenha vivo ao longo dos anos, de acordo com as mudanças da empresa. Então aqui nós estamos falando de 3 coisas importantes: a manutenção corretiva, a manutenção adaptativa e a manutenção perfectiva, tá? Correção, como o próprio nome diz, se eu estou corrigindo, é porque deu erro em alguma coisa. A gente costuma dizer no jargão popular, né? Ó, tá dando pau na aplicação, tá dando um erro na aplicação. Então, isso é minha obrigação corrigir o quanto antes, né? Que se está dando algum erro, alguma interferência séria pode estar acontecendo lá no sistema, ou na empresa, no setor onde isso aí está acontecendo. Eu tenho um outro tipo de manutenção, eu já entendo que essa aqui é bem melhor e mais salutar até do que essa outra, não que essa aqui não seja importante, que o erro tem que ser corrigido de qualquer forma, mas a adaptativa, porque os processos mudam, as empresas mudam. Mais do que isso, a tecnologia muda. Então, quando a gente fala em adaptação, você fala, hoje eu tenho uma realidade. Amanhã a realidade pode não ser tão diferente quanto a de hoje, mas depois da manhã pode. Então, pode ter evolução de hardware, servidor, de estação de trabalho, pode ter evolução do banco de dados, pode ter evolução dessas duas coisas juntas. E o teu software, como é que ele fica? Parado no tempo? Não. Então, o nosso software que foi desenvolvido precisa acompanhar as tendências de mercado. Precisa fazer a atualização de acordo com os equipamentos, de acordo com os outros softwares associados a ele, como eu acabei de dizer, do banco de dados. Então, essa manutenção de adaptação, ela é vital para que o sistema não morra muito cedo. Então, as empresas de mercado hoje, como TOTOS, Microsoft, SAP, qualquer grande player de mercado que você encontra aí hoje em dia, vocês vão verificar que eles têm dentro da comercialização do sistema deles um contrato de manutenção que pega isso tudo, né? Inclusive leis. Aqui no Brasil o que não falta são leis, né? Então pode mudar cálculo de imposto de renda, pode mudar cadastro de pessoas, que nem toda essa mudança grande que teve agora do e-social. Então, quer dizer, são uma série de coisas que são adaptativas. E tem uma terceira, que é o melhoramento funcional, que a gente chama de perfectiva, que seria as necessidades da empresa em si. Então, quando você sai de um ambiente ruim, vai para um sistema, esse sistema começa a agregar valor, trazer resultado, melhorar custo, melhorar performance, as pessoas começam a trabalhar com isso e começam a perceber possibilidades de melhoria nos seus processos. Que aí, isso aqui colabora muito com a questão da melhoria contínua. Então, eu, enquanto cliente ou enquanto usuário, eu posso estar usando o sistema, ter um insight lá e falar assim, pô, que legal, eu podia fazer uma melhoria aqui, ó, que isso vai reduzir um tempo no outro trabalho que eu faço, etc e tal. Vai lá, conversa, levanta, fala com o teu chefe, vê se isso pode agregar valor para a empresa, vai solicitar para a informática uma alteração. Então, você percebe que, seja na hora de corrigir um erro, seja na hora de fazer uma adaptação necessária para a evolução, seja na hora de fazer uma manutenção para a melhoria dos processos em si, a manutenção é vital e é fundamental. Não negligenciem em hipótese alguma o assunto manutenção. Ah, o sistema está pronto, fiz meu papel e entreguei. Ó, aqui para você, ó. Isso aqui é o diminutivo, isso aqui, ó. Manutenção é tão importante quanto a construção. Combinado, gente? Beleza. Ó, atividades de proteção.
tem sim que ter revisão, né? Ó, revisões efetuadas para garantir que a qualidade, olha, de novo, essa palavrinha persegue a gente desde o começo, né? Que bom, né? Qualidade seja mantida à medida que cada etapa é concluída. Que etapa que é essa? A etapa de desenvolvimento, a etapa de implantação, a etapa de colocar uma correção, de uma melhoria, enfim, qualquer coisa. A documentação, ela tem que sempre acompanhar, né? A gente sabe que nem sempre isso acontece, por erros, né, de planejamento, tudo, mas precisa. A documentação, ela tem que garantir que as informações completas sobre o software estejam disponíveis para quem precisa. E o controle de mudanças, que geralmente as pessoas esquecem disso, né? O controle das mudanças é instituído de forma que as mudanças possam ser aprovadas e acompanhadas. Ou seja, ninguém chega pedindo para mudar alguma coisa toda hora. Tem que ter um motivo, tem que ter uma justificativa, tem que agregar valor, tem que ser alguma coisa que realmente colabore com a empresa. A gente não vai gastar tempo e dinheiro em mudanças que não sejam vinculadas com o ganho de performance, de segurança ou de melhoria de produtividade de uma empresa. Então tudo isso tem que ser gerenciado também, tá? E geralmente usa-se softwares como Helpdesk para controlar, inclusive, gestão de mudanças. Beleza? Olha só, né? Com esse material aqui, a gente, como eu prometi no começo do curso para vocês, a gente faria uma visão geral, né, bem macro, sobre a engenharia de software, né? A engenharia, né, pode ser vista como uma abordagem de desenvolvimento de software elaborada com disciplina, olha essa palavra, disciplina, métodos bem definidos. Tudo que nós falamos até hoje foi isso. E aí eu resgato esse fluxo que eu montei para vocês. Instruções, dados e documentação, processo de desenvolvimento, que o processo eles são os métodos, ferramentas e os procedimentos escritos para que tudo isso aconteça e gere um processo sadio para fazer um sistema, um produto, né, que tem um serviço embutido com qualidade, prazo e custo bem atendidos. De forma bem genérica, a engenharia é isso. O que nós vamos falar mais para frente? Aí de forma pontual eu vou tratar com vocês um pouquinho sobre o processo de seleção de fornecedor, então eu vou estar falando um pouquinho, vou dar alguns exemplos no vídeo posterior aí sobre requisito, um documento de requisito, um documento de uma RFP para fazer a aquisição de fornecedor. Vou falar também um pouquinho sobre os tipos de testes que são importantes a gente fazer antes de liberar um produto, né, para a gente poder fazer assim, pinçar pontos, né, que ficaram faltando aqui em relação ao conteúdo, tá? Mas genericamente já fizemos uma passada aí pela disciplina. Valeu, obrigado pela atenção aí, abraço a todos.